Quando os espíritos malignos vomitavam a sua perversidade e blasfêmia sobre a terra, viu o povo de Deus começar a orar. Oraram em nome de Jesus e com fé. Enquanto oravam, a palavra de Deus veio contra os espíritos malignos, que começaram a perder terreno. À medida que os santos oravam, as forças do mal perdiam o seu poder. Aqueles que tinham sido enfraquecidos pelas forças do mal ficaram fortalecidos. Quando eles oravam em uma só voz, os anjos do céu entraram na briga. Vi anjos celestiais lutarem contra os príncipes do mal e as potestades do ar, e os anjos de Deus destruíam os poderes do mal. Olhei e eis que haviam fileiras e mais fileiras de forças angelicais, com cerca de 600 anjos em cada fileira. À medida que o povo cria na palavra de Deus, os anjos avançavam. Deus dava as ordens e o seu poder era grandioso. Ele dava um poder tremendo a seu povo e aos anjos, para destruírem as obras de Satanás. Deus estava lutando no céu contra as forças do mal. Quando o povo orou e creu em Deus, as forças malignas foram destruídas. Porém, quando havia descrença, os poderes do mal começavam a subjugar. O meu povo tem de crer e de concordar uns com os outros e comigo. Mateus 18:19, disse o Senhor, todas as coisas têm que ser colocadas aos pés do Pai. O céu e a terra devem concordar se quisermos destruir nossos inimigos. Quando os louvores do povo de Deus começaram a subir da terra, as forças do mal recuaram. Vi os santos de Deus orando de todo o coração contra as astúcias do diabo. Ao fazerem isso, os conjuros e as maldições foram quebradas, e os santos tiveram vitória. Isso foi o que aconteceu, quando os anjos do Senhor lutaram com os demônios e as forças do inferno, os santos foram libertos através da oração. À medida que as pessoas foram libertas, muitos louvores subiam a Deus, e esses louvores traziam mais vitórias. Só quando os resultados da oração não eram vistos imediatamente e as orações cessavam, é que o mal começava a vencer a batalha. Ouvi um anjo em alta voz dizer: ó Senhor, a fé do seu povo está fraca. Eles têm que ter fé para que o Senhor possa libertá-los das hostes de Satanás. Senhor, tenha piedade dos herdeiros da salvação. A voz do Todo-Poderoso respondeu: sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Mas o Senhor é fiel e Ele vai salvá-los. Ainda na visão, vi Deus derramar o seu Espírito sobre toda a carne, e as pessoas acreditaram que Deus faria tudo que eles pediam porque eles eram dele e o amavam sinceramente. Eles tiveram fé em Deus, creram na sua palavra e Deus os libertou. A palavra de Deus cresceu na terra. O Senhor disse: tudo é possível ao que crê. Marcos 9:23. Eu guardo a minha palavra para fazê-la cumprir. Você faz a sua parte, e pode saber que eu farei a minha. Se o meu povo permanecer na verdade e militar a boa milícia da fé, e Timóteo 6:11,12, coisas maravilhosas acontecerão como no dia de Pentecostes. Clama a mim e responder-te-ei. Jeremias 33:3. E eu vos serei por Deus, e vós me sereis por povo. Levítico 26:12. Eu vos estabelecerei em justiça, em verdade e em sinceridade. Na visão, vi cristãos nascendo como bebezinhos, um anjo sobre eles, protegendo-os do mal. Vi o Senhor dos Exércitos batalhando nas suas lutas e vencendo por eles. Depois vi aqueles bebês crescerem e ceifarem nos campos do Senhor da Glória. Eles faziam a obra do Senhor com um coração contente, um Deus amoroso, um Deus de confiança e um Deus prestador. Vi os anjos e a palavra de Deus se unirem para exterminar o mal da face da terra. Vi paz na terra, já que tudo foi finalmente colocado debaixo dos pés de Deus. 18 visões abertas do inferno. O Senhor disse: esta visão é para o futuro, e acontecerá. Mas eu retornarei para redimir a minha noiva, a minha igreja, e isso eles não verão. Acorde, ó povo meu. Soem o alarme nos quatro cantos da terra, porque eu voltarei exatamente como a minha palavra diz. Observei a serpente de fogo que estava no braço direito do inferno. Jesus disse: venha e veja o que o Espírito diz ao mundo. Vi os chifres da serpente de fogo entrando no corpo das pessoas na terra. Muitos ficaram completamente possuídos pela serpente. Vi uma besta colossal aparecer num lugar enorme e transformar-se num homem. Os habitantes da terra fugiam dele, alguns para o deserto, outros para as cavernas e outros para as estações de metrô e para os abrigos antiaéreo.
Eles buscavam qualquer abrigo para se esconderem dos olhos da besta. Ninguém louvava a Deus ou falava sobre Jesus. Uma voz me perguntou: onde está o meu povo? Olhei mais de perto e vi que as pessoas andavam como mortos-vivos. Havia uma grande tristeza no ar, ninguém se virava, nem para a esquerda e nem para a direita. Eu podia sentir que elas estavam dominadas por uma força invisível. De vez em quando uma voz falava a eles do ar, eles obedeciam à voz e não falavam entre si. Vi também que o número 666 estava escrito nas suas testas e nas suas mãos. Vi soldados a cavalo, conduzindo as pessoas como se fosse um rebanho. A bandeira americana, rasgada e esfarrapada, abandonada no chão. Não havia alegria, risos ou felicidade. Vi a morte e o mal por toda parte. As pessoas entravam em uma grande loja de departamentos. Elas marchavam como soldados desencorajados e vestidos com roupas iguais, como de presidiários. Uma grade cercava a loja e havia guardas em todos os cantos. Para onde eu olhasse, via soldados com uniformes de batalha. Essas pessoas, verdadeiros zumbis, entravam na loja, onde só podiam comprar o estritamente necessário. Quando eles acabavam as suas compras, eram colocados em um caminhão verde grande do exército. O caminhão, bem guardado, era então levado para outro lugar. Esse outro lugar era uma clínica onde as pessoas eram examinadas, para saber se tinham alguma doença contagiosa ou invalidez. Um pequeno número deles era arrastado para os lados como refúgio. Os que não passavam nos exames eram levados para uma outra sala, com um arranjo impressionante de interruptores, botões e medidores alinhados por toda a parede. Uma porta se abriu e vários técnicos entraram. Um deles começou a chamar pelo nome as pessoas que estavam lá. Sem reagir, elas se levantavam à medida que seus nomes eram chamados, e marchavam para dentro de uma sala grande. Quando todos estavam dentro, um outro técnico fechou a porta e apertou um dos botões do painel na parede. Alguns minutos depois, ele abriu a porta, pegou uma vassoura e uma pá, e varreu o que sobrou das pessoas no chão. Nada mais do que um punhado de pó ficou onde antes havia uma sala cheia de gente. Vi aqueles que passaram no exame médico, sendo colocados de volta no mesmo caminhão e levados para um trem. Ninguém falava ou nem mesmo olhava para o outro. Num outro prédio, todos recebiam suas tarefas e começavam a trabalhar, sem discutir. Observei como eles davam duro no trabalho, e no final do dia eram levados para um prédio, com uma cerca alta ao seu redor. Cada um deles tirava a roupa e ia dormir. No outro dia teria de trabalhar duro, de novo. Ouvi uma voz potente ecoar na noite. Vi uma besta enorme sentada num trono grande. Todas as pessoas obedeciam à besta. Vi chifres espirituais que saíam de sua cabeça e entravam e saíam em todos os lugares da terra. A besta tomou para si muitas posições de autoridade e muitos ministérios, tornando-se grande em poder.